Deus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus continue sobre o nosso coração. Estamos de volta. Vamos ler Juízes, no capítulo de número 11, a partir do verso 1, diz: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. O livro dos Juízes é um livro que marca um período muito complicado na vida do povo de Israel. É um período, eu já falei para vocês aqui, em que nós temos nada mais nada menos do que o coração do povo de Israel inclinado quase sempre à influência das nações, adorando a outros deuses. Inclusive, um momento lindo de grande vitória da parte de Deus começa no capítulo 6 de Juízes, e no decorrer de tudo isso, mesmo com as vitórias de Deus, há uma inclinação ali à adoração de outros ídolos e de outros deuses. E isso promove na vida do pessoal, ou do povo de Israel, uma experiência terrível, porque eles acabam passando por alguns ciclos de sofrimento e que trazem algumas dores e danos emocionais à vida deles, eu não tenho dúvida disso, mas tudo aquilo era para que eles pudessem voltar a entender que duas coisas. Primeiro, que os princípios de Deus não devem ser quebrados. Segundo, eles deveriam entender que o processo tinha um propósito, e esse processo que eles passavam era para que eles voltassem a olhar o único que já havia orientado e instruído eles, de que era o único digno de toda adoração, de todo louvor. E como no coração e na alma deles eles decidiram, em muitos momentos, clamar e voltar a Deus, Deus trazia o livramento, tirava eles daquele processo de opressão, mas logo eles voltavam a praticar uma série de coisas que acabou, lamentavelmente, os levando a uma situação muito desconfortável, inclusive de estar, porque não tinha nada pior para eles do que estar nas mãos dos seus adversários. Você tem, por exemplo, no capítulo 6 de Juízes, um período de 7 anos ali, é um ciclo. Conforme a contagem orientada por Deus, lá em Levítico capítulo 19, no capítulo 25, para Moisés e para o povo, era um ciclo de vida. Um ciclo de 7 anos, e eles oprimidos, feridos, sofrendo. Tudo porque decidiram quebrar princípios e decidiram, em segundo lugar, não levar em consideração a centralidade, a importância da centralidade de Deus na sua vida. Isto porque talvez não conseguiram alcançar, como Abraão, pela fé, essa percepção da grandeza de Deus na vida deles. Talvez não tenham conseguido alcançar, como Isaac, a percepção de que Deus é um Deus fiel com suas promessas. Talvez não conseguiram alcançar, como Jacó, a percepção de que Deus é um Deus que restaura. Por isso ele se apresentou sempre como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque nestes homens ele revelou o que era necessário para que o povo de Israel se movesse, ou o povo hebreu se movesse, ou o povo judeu se movesse, debaixo do temor, olhando para o trono de Deus e reconhecendo que ele de verdade é digno
da nossa devoção, da nossa admiração, do nosso zelo, da nossa adoração. E como, biblicamente falando, nós temos aí todo esse período em que Deus começa a levantar os juízes como instrumento. E isto vai até o momento em que Deus decide levantar Samuel. Nós precisamos, como nós temos esse entendimento que Deus vai levantando esse juízo, nós precisamos olhar para esse capítulo 11 com um carinho muito especial. Porque a história que aqui é citada, ela cruza-se com a história de muitas vidas, de muitos corações, de muitas pessoas. E por que eu digo isso? Porque essa história ela não é qualquer história. Ela é a história de alguém que, particularmente, está sendo levantado por Deus neste período de declínio, de desencontros, neste período de afastamento de Deus e de gritos e gemidos em meio aos sofrimentos de gente que entende que precisa de Deus, mas não o centraliza ou não permite ele ser o centro da sua vida totalmente, porque divide a sua adoração e o seu coração com outros deuses. Bom, feita essa introdução, nós percebemos aqui que o nome aqui citado e que aparece como um instrumento neste tempo diferenciado é Jefté. Eu sei que você já conhece a história, eu sei que você já me ouviu falar sobre Jefté aqui, eu sei que você já me ouviu pregar inúmeras vezes sobre tantos personagens da Bíblia e sempre que estive pregando em alguns momentos aqui nessas lives, falando de algum personagem, acabei citando Jefté, traçando ali uma ligação, um paralelo com aquele personagem de que eu estava falando. Principalmente quando a gente fala de rejeição, quando a gente fala de gente que foi jogada fora, quando a gente fala de pessoas que foram desconsideradas, que foram vistas como indignas de qualquer valorização por parte das pessoas com quem elas conviviam. Enfim, a gente fala de José, lembra de Jefté. A gente fala de Jefté, lembra de José. E assim tem tantos outros na Bíblia, que a gente vai observando a vida deles e percebe que muito do que eles viveram é uma realidade que Jefté também viveu. E muito do que Jefté vive é uma realidade que esses homens acabaram vivendo. Então, nesse período escuro, nesse período difícil, nesse período de prova e de provação, nesse período de esfriamento espiritual e de declínio, onde Deus vem dando lampejos da sua graça, permitindo levantar-se um líder, uma voz, um juiz ali, que passe para o povo uma mensagem clara da fidelidade e da bondade de Deus, mesmo eles estando afastados, de que Deus está ali, acessível, pronto para atendê-los, para respondê-los, para se revelar para eles. Então, diante desse quadro, diante dessa situação, nós percebemos que Jefté, ele surge também como este homem que Deus vai e decide fazer dele um canal. Só que esse Jefté, que Deus decide fazer dele um instrumento e um canal para a vida do seu povo, a realidade dele ela é marcada por algumas situações que eu diria causam ao coração, à alma dele, ao ser dele, um terrível e profundo desconforto. Por quê? Porque não é algo que Jefté pediu para viver. Não é algo que Jefté ele planejou viver. Não é algo que Jefté se inseriu em algum contexto dizendo eu quero viver isso. Não. É algo que a vida proporcionou e apresentou a Jefté para que ele pudesse viver. E o que é que ele vive? Ele vive, em primeiro lugar, desencontros no ambiente da casa. Ele vive, em primeiro lugar,
desencontros no ambiente da casa. Segundo, Jefté vive uma rejeição que fica muito exposta e clara quando nós lemos o texto. E é uma rejeição por parte de pessoas que dizem: nós queremos deixar claro para você que você não vai ter direito sobre aquilo que nós temos direito. Você não vai ter aqui nenhum acesso, nenhum acesso ao favor, às bênçãos, às coisas do nosso Pai. Não. Você vai viver daqui para frente uma vida, uma jornada, uma trajetória onde você vai ter que buscar o que precisa buscar para viver e para sobreviver. Porque a partir daqui fica claro para você que você não tem direito aqui. Então ele vive esse desencontro familiar e ele vive uma rejeição porque os irmãos que dizem isso você não terá acesso, o dizem porque não reconhecem como parte da família. Terceiro, ele vai viver aqui todo um processo de distanciamento do lugar onde eu diria que deveria ser um lugar de extrema proteção para a vida dele. De extrema proteção. E isso acaba não sendo revelado, porque, lamentavelmente, quem está aqui exercendo quase que um domínio e um controle é os irmãos. De modo que você não ouve, diante dessa situação, a voz do Pai falando nesse período, ainda que a gente tenha uma certa dificuldade, olhando para esse capítulo 11 de Juízes, identificar, não é, se o pai está com a voz ativa aqui nesse período, ou seja, se o pai está vivo e a voz dele ainda está sendo ouvida, ou se houve alguma situação que o tira desse cenário. Mas a gente não percebe o grito do pai dizendo aos irmãos aqui: ei, que história é essa? Que história é essa de vocês rejeitarem o irmão de vocês? Que história é essa de vocês estarem dentro do ambiente da família vivendo esses desencontros? Que história é essa de vocês agirem dessa forma, promovendo um distanciamento de um lugar que foi gerado para ser um lugar de proteção? Fica claro no texto que Jefté, ele acaba não tendo, inclusive ele vai para uma terra. Você não vê o pai indo buscar, não vê nada disso. Não vê nada disso. E por que isso acontece assim? Deus tem seus meios, Deus tem seus caminhos, Deus tem seus planos, Deus tem suas formas de trabalhar. Se você me perguntasse: pastor, eu teria dificuldade de falar algumas coisas para você, porque se você me perguntasse por que isso tudo acontece, dificilmente a gente tem resposta. A gente vai dizer que tem a ver com um propósito. Mas não é uma resposta tão concreta para se explicar. Ou tentar explicar o porquê que você sofre. O porquê que nós sofremos. Há duas únicas coisas que me vêm ao coração e à mente, eu já falei para vocês aqui em outro momento, inclusive falando sobre João capítulo de número 9, é o fato que o sofrimento ele impõe a gente determinados limites e nos coloca numa total dependência de Deus. A gente entende que precisa dele e pronto. Segundo, é uma forma de Deus deixar claro para cada um de nós que os erros cometidos no princípio de tudo devem servir no mínimo de alerta a gente, para que a gente considere a graça e o favor de Deus que nos foi revelado e que nos foi apresentada
a partir de todo o sofrimento de Cristo na cruz. Porque alguém diz que a cruz era o megafone de Deus ao mundo, dizendo o quanto Deus estava interessado que os homens não repetissem os processos angustiantes e que angustiavam, vividos por aqueles que antes da cruz viveram. Era um grito de Deus dizendo: eu estou convidando vocês para estarem em mim, para estarem comigo, para estarem a partir de mim vivendo o modelo, o plano, o que foi ensinado, o que foi instruído, o que foi orientado, para que vocês não vivam determinadas coisas. Ainda que no mundo vocês terão aflições, que foram palavras de Jesus aos discípulos dele, dentro de um contexto da época e dos dias que eles viviam. Mas ele disse: tem de bom ânimo. Então é uma forma de Deus muitas vezes dizer que tem danos que a gente vive por escolhas, por precipitações e também por imposição de outros corações, às vezes maldosos e perversos. Porque a gente vive numa selva muito grande depois da queda do homem no Éden. E isso fica claro, não? Desde a morte de Abel pelas mãos de Caim. É uma grande selva. Mas não há prazer no coração de Deus em ver você como filho, como filha, sofrendo, mas ele sabe que tudo isso acaba às vezes, cooperando, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 1 a 4, com todo o processo de amadurecimento da sua vida. Segundo, esse sofrimento ele acaba revelando de Deus a sua consolação. Porque Paulo diz que, inclusive, com a medida que nós somos consolados, nós também consolaremos a outra. Mas todo o processo também nos dá um vislumbre daquilo que está reservado em um mundo futuro que não está tão distante da gente. Porque Paulo diz em Romanos 8, verso 18, que as aflições do tempo presente, elas não hão de se comparar à glória que nos há de ser revelada. Então são respostas que eu já trouxe para vocês aqui em outro momento, 2 delas, citei 3, mas são respostas que eu já trouxe aqui porque a gente vai buscando entender, ouvir, aprender. Mas todas essas respostas que eu estou lidando aqui, no momento que a gente vive a experiência, elas acabam não falando tão alto ao nosso ouvido e ao nosso coração. Porque ainda com todo esse entendimento de que tudo isso coopera para o bem, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com esses desencontros, de lidar com essa rejeição, de lidar com este distanciamento, porque tudo isso aqui é revelado dentro desse capítulo 11. E lidar, quando eu digo, não é apenas passar, é entender. Porque a dificuldade de todos nós, como homens e mulheres que amamos a Deus, é entendermos o que Deus está fazendo e o que Ele quer. É muito difícil de entender isso. Entender por que Ele permite. Logo de início, um Daniel parar num cativeiro. Entender por que Ele permite outros, como Jeremias, que estão fazendo a sua vontade, serem jogados no fundo de um poço. Muito difícil entender por que Ele deixa Lázaro morrer, para chegar com 4 dias e depois fazer um milagre, mas por que deixar morrer? As irmãs tinham razão quando uma delas disse: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Não teria mesmo, não. Mas por quê?
A gente não tem explicação para essas coisas. O que a gente aprendeu, por exemplo, com Jó e no livro de Jó, naquele tribunal do sofrimento de Jó, é que, diante de tudo que se passa, duas coisas ficam claras. Deus tem razão em tudo. E nada do que ele pensou será impedido por processo algum que a gente passa. Porque bem sei eu, disse Jó, que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O que está estabelecido, o Senhor vai realizar. Ainda que Jó estivesse naquele momento como um caco, entre cacos, como alguém quebrado, arrasado, moído, e ele estava na sua carne totalmente triturado pelo processo que passou. Muito difícil, muito complicada a situação, mas Deus veio até Jó, no meio do redemoinho, e mostrou para Jó que ele não morreu, não morreria naquele processo, mas que Deus ainda o restituiria e o faria viver grandes coisas a partir dali. Mas olhando para o livro de Jó, a gente começa a perceber, Deus está ali, no controle das coisas. Agora, por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque quando vem esse texto à minha mente, ao meu coração, e sempre que eu lembro do livro de Juízes, capítulo 11, Deus me convida a entender três coisas que podem servir para a sua vida nesta manhã. E que fazem com que o meu coração, o seu coração, possa lidar com esses desencontros, com essa rejeição e este distanciamento proposto de uma forma diferente. Porque quando eu estou falando da rejeição, você ouve a voz. Lendo o texto, você ouve a voz dos irmãos de Jefté, dizendo assim, como se estivessem aqui de pé vivos. Tá? Você ouve a voz deles dizendo, não herdarás. Quando eles expulsam a Jefté. Rejeição. Desencontro. Você não herdará. A gente não te quer por aqui. Distanciamento no verso 3. Jefté fugiu. A gente percebe aqui um quadro que é assustador. Porque nada mais há de complicado do que o distanciamento da família, desencontros na família, rejeição instalada na história da família. É muito complicado e muito difícil. É muito complicado. E é muito difícil. Só que você olha para Jefté e você vai perceber o texto dizendo, então Jefté fugiu. É interessante que ele é colocado para fora e ele pega as coisas dele, se é que pegou. E ele diz, espera aí, eu vou buscar fugir. Eu vou sair daqui. Eu vou sumir, vou desaparecer. A gente não tem um horário. Provavelmente de madrugada, fora do alcance dos olhos dos outros. De hoje para amanhã eu saio daqui. Eu não preciso ficar assim. Mas lá dentro dói demais essa ideia de, meu Deus, eu vou ficar distante de pessoas que eu considero. Porque até então não há em Jefté nenhuma ação contra os irmãos registrada na Bíblia. Não. Ele surge. Só que a situação toda, ela se instala aqui apenas a partir de algo.
O fato deles entenderem que Jefté é filho do pai, mas gerado, segundo o texto aí diz, de uma prostituta. E é incrível como esses irmãos de Jefté eles conseguem dar uma ênfase à tragédia na visão deles. E não à graça. Porque quando eles dão ênfase à tragédia, você é filho de uma prostituta e não herdará, eles esquecem que o pai deles também é pai de Jefté. Então, dentro de um ambiente como esse, o que sobra para Jefté é ou ficar e ser espremido todo dia ali, e sangrar todo dia, ouvindo o que ouve, ou sair dali um pouquinho, respirar, encontrar novos ambientes, novos corações, novas pessoas e bater um papo e, sabe, viver outras coisas. É encontrar-se com outras pessoas, é crescer em um outro território, é desenvolver em outros ambientes. O que você percebe, Jefté, é isso. Eu não sei até onde essa palavra vai nesta manhã, gente. Mas eu sei que ela tem endereço. Porque há muita gente que só não sumiu ainda porque Deus em si começou a fazê-lo entender que existe alguma coisa que Deus está querendo fazer, permitindo o que está permitindo. Quem já foi rejeitado, quem já foi posto para fora ou jogado fora, quem já passou pelas agruras e agonias existenciais da vida por causa de ações de pessoas que abriram em você feridas, sabe como é complicado lidar com tudo isso. Porque uma coisa é você lidar com isso no ambiente de trabalho e com outras pessoas. Difícil é você, no ambiente da sua parentela e da sua família, lidar com isso. Jefté busca fugir. E a fuga de Jefté aqui, ela fala muito ao meu coração, ela fala muito ao seu coração, porque existem algumas coisas nele que me fazem entender que essas coisas são importantes, para que eu e você venhamos a, no mínimo, terminarmos, se não inteiros, de pé, diante desse cenário de rejeição, de distanciamento e de tudo mais que eu falei. O que é que a gente vai perceber em Jefté aqui? Nesse capítulo 11, verso de número 3, a expressão é Jefté fugiu. Aí o texto diz, de diante de seus irmãos. Essa fuga de Jefté, eu não sei como você interpreta. Porque, perceba, o texto diz que os irmãos expulsaram. Entre aquela coisa de saia daqui, eu não quero nunca mais olhar para sua cara aqui, desapareça. Entre essa coisa toda e a fuga, existe um hiato aí. A Bíblia diz que eles expulsaram. Olha, pega a roupa dele e joga lá fora. Não, gritaram, disseram, suma daqui, desapareça, aqui tu não vai crescer, aqui tu não vai prosperar, aqui você isso, você não... Aquilo, olha, aqui quem tem a chave é a gente, quem manda é a gente, quem domina é a gente, quem governa é a gente, saia daqui. Isso é um ponto. Jefté, o que pode fazer? Pode bater o pé no chão, porque ele também é filho, e desconsiderando a tragédia, lembrar da graça do pai e decidir ficar. Vou ficar aqui. E se vier para cima de mim, vocês vão ver.
Eu vou bater de frente com vocês. Vocês são doidos, eu sou mais doido que vocês. Mas não. Entre a expulsão, Jefté gasta alguns minutos refletindo e entende. Só existe uma razão para eu estar aqui. É querer dar e receber dos meus irmãos o carinho e o amor possível. Se eles não conseguem me dar isso, eu não tenho por que ficar. Então ele fica refletindo e a decisão que ele toma é de fugir. A fuga dele é a partir de uma reflexão do processo de expulsão. Saia! Espera aí, eu tenho direito a dizer se saio ou não saio. Ninguém vai me pegar aqui pela roupa, me jogar fora, eu vou ficar aqui. Nem que eu tenha que pegar um cabo de vassoura contra você, meu. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, pronto. Tem coisas que a gente precisa levar em consideração. Jefté refletiu e disse, eu não estou aqui pela casa. Eu não estou aqui pela herança. Eu estou aqui porque a minha vida só tem sentido se eu amar o Pai e os meus irmãos. Só que a Bíblia chama de irmãos isso aqui. Eu sei de muitas pessoas que não chamariam isso aqui de irmão, não. Chamariam de outras coisas. E eu, de vez em quando, digo que tem uns que só o sangue de Jesus não. É umas tristezas. Me perdoe-me às vezes, que eu sou muito incisivo em algumas colocações que eu faço. Mas olhando para Jefté, a gente diria, Jefté, teus irmãos, ele podia olhar e dizer, é o quê, meu? Os caras que me dizem isso, meus irmãos, é nada. Mas não. Enquanto os irmãos estão olhando para terreno, para teto, para telhado, para casa e para outras coisas, Jefté está focado numa coisa. Ele quer a relação entre eles. É claro que o coração dele vai sofrer uma mudança daí para frente. Porque quando ele vai se envolver com esses homens que o texto diz que são levianos, a influência desses homens vai pegar no coração de Jefté. E não no sentido pleno da coisa. Que eles têm uma vida lá totalmente fora do eixo. Jefté anda com eles e diz, bom, até aqui eu vou deixar vocês me influenciar. Por quê? Porque quando os irmãos vão, ou quando vai um grupo atrás de Jefté, ele propõe que haja um reconhecimento, que haja uma respeitabilidade, mas ele propõe algo mais, ele propõe que ele seja o líder. Isso vai acontecer a partir da experiência dele em Tobi, que eu não quero falar sobre ela hoje. Ou seja, a mudança do coração, porque enquanto na casa do pai, essa não era a preocupação dele. É a preocupação dos irmãos, nada de herança, nada de direito, nada de terreno, nada de teto, nada de casa, nada de telhado. Enquanto eles estão preocupados com isso, Jefté está dando uma olhada para eles. E a ação de Jefté é esse tipo de ação que nos chama a atenção. Ele está preocupado e interessado nessa convivência. Que seja uma convivência construtiva, abençoada e abençoadora, com o pai e com os irmãos. Mas os irmãos não conseguem fazer isso. Então, eles o expulsam e Jefté gasta algum tempo refletindo e entendendo. Melhor é fugir. É aqui que eu quero que você perceba que há 3 coisas em Jefté, e eu só vou citá-las aqui rapidamente, que vão fazer toda uma diferença
na vida de quem quer sobreviver aos sofrimentos, à rejeição, a todas essas ações de quem nos joga fora. Porque tem gente que nos joga fora. Você pode ter o valor que for, mas tem gente que você dá às vezes no mundo de hipocrisia, de mentira e de engano. Você oferece a sua amizade sincera a alguém. Abre as portas, senta na mesa, dá a essa pessoa daquilo que custa muito caro, que é o seu tempo. Que custa caro o seu tempo. E essas pessoas, elas não conseguem olhar para você com olhos de amor, de gratidão por sua vida. Eu estou falando para gente que já viveu e vive isso. Nas relações de família, a doação do seu tempo. Eu vi quando alguém disse uma vez, dando uma palestra para um grupo de líderes, não somente liderança eclesiástica, mas de outras áreas. E esse alguém disse, olha, eu não perco tempo com quem não vai me acrescentar nada, ou com quem não vai aproveitar nada do que eu tenho a oferecer. E aí ele disse que algumas pessoas o procuraram dentro dos Estados Unidos para que ele fosse mentor delas, e ele disse, olha, boa parte dos grandes líderes e dos grandes empreendedores me procura para que eu seja o mentor deles. Só que eles sabem que o meu tempo, 30 minutos do meu tempo a 1 hora do meu tempo, custa $9.000. Vai me custar $9.000. Então eu não tenho tempo a perder. Eles precisam investir justamente por isso. Porque se o meu tempo custa tanto e é um tempo que eu posso produzir milhares de coisas para benefício da minha vida, da minha casa, das pessoas que eu amo, como eu vou gastar esse tempo com outros que não produzem? Mas você já gastou do seu tempo valioso com pessoas que não souberam agradecer. E aí é onde entra o ponto de que você tem formas de ler a vida. Você pode ler com os olhos de Paulo ou ler com os olhos de algum outro personagem que você sabe que deu um grito dizendo para Deus, olha, é o seguinte, no meio desse sofrimento aqui eu quero a morte. Você pode ler como Paulo, dizendo, em tudo perseguidos, mas não destruídos. Sempre desfrutando de consolação de Deus, sempre sobrevivendo. Você pode olhar com aquela positividade, entende? Com aquele olhar de quem diz, verdadeiramente tem algo bom por meio disso. Eu estou crescendo, eu vou sair mais forte, eu estou me tornando um homem e uma mulher de Deus no meio do que eu estou passando. Tem formas de olhar, não é coisa fácil não. Porque as aflições da vida, elas são grandes, mas em Deus nós temos refúgio, nós temos fortaleza. Eu tenho dado muita ênfase nos salmos que tenho lido aqui, nós temos abrigo. Agora, por que Deus me traz essa palavra? Porque a grande questão aqui, nesta manhã e para esta semana, é como você vai entrar essa semana ciente de que você já passou uma semana lidando com todo esse processo que era para te zerar, para te desconstruir, para te matar. Estou falando com gente que nesses últimos meses já conheceu de perto essa ação de pessoas que disseram para ela, aqui você não vai herdar. Estou falando com pessoas que se fossem dar um grito nesta manhã, elas diriam das expulsões que elas viveram. Das rejeições que elas viveram.
desse interesse de muitos de distanciá-las do terreno, não considerando delas o seu amor sincero, a sua dedicação, a valorização dela quanto a várias coisas. É por isso que Deus, gente, nos coloca aqui. Porque há muita gente que às vezes, entre uma semana e outra, ela vai buscar alguém para ouvir, alguém, e Deus nos levanta para que a partir da palavra a gente possa te dizer que há um caminho de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que há um caminho. E que você pode pegar toda a ação negativa, maldosa e perversa de quem assolou sua alma e o seu ser e permitir que isso faça de você alguém acuada. Ou você pode pegar essas coisas todas e permitir que elas venham te catapultar, te jogar para cima, em esperança, em fé, em sonhos de Deus na sua vida. Você pode ouvir e deixar isso te matar interiormente. Palavras de rejeição das pessoas. Aqui você não herda, você não vale nada. Olha, se dependesse de mim, você pode fazer com que isso se torne mais forte do que já é. E te mate e venha abrir uma cova e te sepultar e você dizer, pronto, acabou minha vida. O que sobra agora disso é depressão, é crise emocional, psicológica, espiritual, enfim. Ou você pode olhar e dizer, como eles estão cooperando com o meu futuro. Então me ouça antes que eu traga a palavra que eu preciso trazer aqui. Se os desencontros foram e têm sido uma realidade na sua vida, não seja escravo desses desencontros. Que você já viveu o suficiente para entender que basta um dia após o outro para que as coisas se esclareçam e sejam reveladas nelas o porquê de determinadas coisas acontecerem na nossa vida. Se você não tem, como eu, muitas vezes respostas para os nossos sofrimentos, mesmo apresentando todos os argumentos que eu apresentei aqui logo de início, naqueles 3 pontos que eu citei iniciais, apenas renda-se e deixe que as horas, os meses, os dias passem. O luto vai ser esclarecido com o tempo. As perdas serão esclarecidas com o tempo. O que era para estar na sua mão e não está, isto vai sendo esclarecido com o tempo. O próprio tempo vai se carregar de passando, te fazer compreender, te fazer com que as escamas sejam arrancadas e você veja que existe alguma coisa aí de muito bom da parte de Deus que está vindo. Eu penso que Deus olha para Jefté o tempo todo e diz, olha, lide com seus conflitos pessoais a partir da escolha que você vai fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a narrativa começa falando de Jefté, diz, era então Jefté o gileadita, homem valoroso, aí diz, porém filho de uma prostituta. Para qual lado ele vai olhar? Você entende o que eu estou dizendo?
Eu vou repetir, porque tem que ter uma escolha aqui dentro. É uma escolha. Você é valoroso, viu, Jefté? É, que legal. Mas você é filho de uma prostituta. Que baque. Estou falando de um contexto da época que era muito complicado. Contexto muito difícil na época. É uma escolha. Jefté, oi. Eu vou te dar habilidades, dons, capacidade, capacitação. Te dar coragem, te dar força, ousadia, capacidade de empreender, de avançar, de ir. Eu vou te dar. Aí Deus dá tudo isso aí. Mas ao mesmo tempo não apaga a força da tragédia. Porque a narrativa continua dizendo ele era filho de alguém cuja relação foi extraconjugal. Era filho de uma prostituta. São muitas coisas. São muitas situações que envolvem isso aqui. Mas aí você olha para ele e não vê Jefté aqui dando uma ênfase à tragédia. Jefté, todo dia eu penso, ele tinha a oportunidade de olhar e dizer, rapaz, dentro dessa casa eu sou o único que não vim pelas vias normais. De uma forma natural e dentro de um compromisso. Porque diz aí o verso 2 que a mulher de Gileade também lhe deu filhos, só que aqui há uma diferença, porque o ventre que gera esses meninos é um ventre do compromisso, o outro ventre é um ventre descomprometido. E ele está cercado disso aqui, mas lá dentro ele tem que escolher, ou eu sou escravo dessa tragédia, ou eu sou escravo da graça. Ele só tem como opção deixar a graça tomá-lo fortemente e poderosamente, ou a tragédia. O que é que os irmãos estão querendo alimentar aqui? Eles querem que o olhar de Jefté esteja para a tragédia. Por quê? Porque isso acaba com toda a autoestima, com toda a motivação, com todo o sonho que vai mover a sua vida e mover a sua história. O que eles não podem e muitas vezes não querem considerar é que você em si é valoroso, porque você é uma prova fiel de que apesar de todos os danos que a vida causa a alguém, existe uma força em você da parte de Deus que lhe ajuda a vencer e a superar a si mesmo ao ponto de você estar vivo, estar viva, estar aí. E está aí como alguém que tem da parte de Deus o que é necessário para ir adiante. É alguém que não precisa desistir da vida, porque tem direito a uma escolha. Ou você olha para a graça que te deu habilidades, que te fez valoroso, que te fez firme, que te fez corajoso, que te fez forte, que te fez sobreviver a uma série de coisas na vida, ou você simplesmente se deixa ser escravo daquilo que te espanca todo dia. Uma segunda coisa importante que a gente tem que considerar é que Jefté precisa levar em consideração a importância das vozes que chegam até nós para nos influenciar. Primeiro, ele tem uma escolha em meio ao sofrimento. Segundo,
Ele precisa. Identificar, ser sensível, mas também ter um equilíbrio muito grande para avaliar quais valores estão intrínsecos nas vozes que chegam aos nossos ouvidos e ao nosso coração e à nossa mente. Porque são vozes. Imagine que de um lado há uma tragédia, que tem uma voz que fala, e fala a ele até o último dia da morte dele. Olha o Jefté, o filho da prostituta. Não é uma coisa tão simples e tão fácil de lidar. Eu estou falando dentro do contexto da época. Era terrível. Agora imagine que se erguem vozes que usam como plataforma principal a tragédia para falar a Jefté. E aí dizem para ele: você não tem direito a herdar porque você é filho de uma prostituta, você não tem direito a crescer porque você é filho de uma prostituta, você tem isso, você aquilo, você não tem direito a isso, não tem direito àquilo porque você... E vai, você é filho de uma prostituta. Essas vozes querem conduzi-lo. Essas vozes querem guiá-lo. Por isso que no verso de número 13 eu encontro Jefté fugindo. Porque uma coisa é os irmãos dizerem suma da nossa frente, e outra coisa é ele no coração decidir sair. Porque aquele não está entregando o controle aos irmãos. O texto diz que ele fugiu, não diz que pegaram ele e levaram para uma outra terra, ou venderam para um grupo de pessoas como foi com José. Não, ele fugiu. E por que ele toma essa decisão? É simplesmente porque ele é um covarde? Não, é porque ele no mínimo aqui está mostrando que ele entendeu que se ele fica, ele continua ouvindo. E se ele continua ouvindo, a voz que ele ouve vai continuar decidindo, vai continuar instruindo, vai continuar empurrando ele ladeira abaixo. Então ele prefere sair do cenário para ouvir uma outra voz que o favoreça, para que ele não seja guiado pela voz que acaba com toda a motivação e toda a fé que se tem. Essas vozes que dizem: olha a sua realidade, olha o seu chão, olha a família de onde você veio, olha isso, olha aquilo. Olha a realidade dos seus fracassos, das suas quedas, dos seus erros, disso, daquilo. Olha a tua situação. Ele tem como opção ouvir a voz da graça ou a voz desses que querem guiá-los a partir da tragédia, porque a graça, ela tem como base de sustentação misericórdia e justiça de Deus. E não aquilo que eu fiz, faço, ou sou capaz de fazer. Aquilo que você fez, faz ou é capaz de fazer. Não. Porque se fosse assim, você não estaria vivo, nem de pé, nem estaria em Deus. Você está em Deus justamente porque Deus deu uma olhada para você e disse: olha, toda a tua justiça fede diante de mim, é trapo de imundícia, você vai ser alcançado pela minha justiça. Minha bondade vai te alcançar, minha misericórdia vai te alcançar, o meu amor vai te alcançar. E ele manifestou esse amor, louvado seja o seu nome por isso, para todos nós. Ele manifestou. Qual é a voz que está guiando seus passos e a sua vida? Eu vou colocar de outra forma: quais são as vozes que estão decidindo o seu destino? Quais são as vozes que estão influenciando e te empurrando no caminho, na trajetória e na estrada? As vozes negativas e as vozes que nada podem acrescentar e nada de Deus tem, que é a voz dos irmãos de Jefté, ou é a voz da graça que diz para você: você sai daqui,
mas você não se perderá totalmente lá. Porque a voz da casa do Pai é a voz do caminho. Eu vou repetir mais uma vez. A voz que sustenta você em meio às vozes de acusação dentro da casa do Pai, ela também é voz no caminho. E essa voz no caminho, ela vai te conduzindo e te dizendo, você vai sobreviver a isso. Você vai sair disso aí com a cabeça erguida. Eu estou ministrando sobre alguém. Porque alguém está cercado de pedras, está cercado de coisas, está cercado de situações difíceis e complexas que não está sabendo como lidar. Eu estou lhe dizendo, fica apenas de cabeça erguida, firme e abrindo os ouvidos para a graça de Deus. Apocalipse 12:10 diz que o adversário da sua alma, ele é acusador dos nossos irmãos de dia e de noite. E dos nossos irmãos de dia e de noite. Não ouça a voz do acusador. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. A voz do que livra. A voz do que abençoa. A voz do que levanta. A voz do que restaura. Ouça a voz de Jesus. A voz daquele que perdoa. A voz daquele que cobre com sangue, a voz daquele que restitui, que reconcilia, que posiciona. Ouça a voz de Jesus. Porque se você ouvir a voz dos seus irmãos ou das pessoas, você vai simplesmente ser empurrado ladeira abaixo. Por que Jefté foge? Porque se ele fica, ele vai continuar ouvindo todo dia a voz dos irmãos que quer exercer sobre ele um poder de influência tal ao ponto dele tirar a própria vida dele, mas Deus não vai permitir. Deus diz, eu te tiro de cena, eu te tiro do alcance deles, eu te tiro das mãos deles. E eu te faço sobreviver em terra que eles jamais acreditariam que você sobreviveria. Em meio às provações, em meio aos testes, em meio às guerras, em meio aos conflitos existenciais que você está vivendo, em Deus, você começa a superar e a sair por cima de toda essa situação. Ouça a voz da graça. Paulo viveu uma experiência, segundo Coríntios capítulo 12, ele disse que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que recebeu da parte de Deus, foi-lhe dado um espinho na carne, e ele diz a saber, um mensageiro de Satanás que vinha contra ele e o batia, e batia em Paulo, e o esmurrava, o agredia. A Bíblia diz que nesse tempo em que Paulo passou por isso, ele clamou ao Senhor e ele não teve diretamente uma resposta dentro da situação que ele precisava, mas a voz da graça falou. Porque Deus queria deixar claro para Paulo, entre outras coisas, que você tem como possibilidade ouvir a voz dos que espancam ou a voz da graça. Quando a voz da graça ecoou, foi dito, a minha graça te basta. Porque o meu poder é poder em você com as suas deficiências, é poder em você com suas limitações, é poder em você com suas crises, é poder em você com todas as suas dores, é poder na sua fraqueza. Ela se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está se sentindo no limite? Deixa essa graça de Jesus te banhar hoje, porque Ele é o Salvador da sua vida. Ele é o Senhor da sua existência. Deixe a graça te conduzir. Ainda que ela muitas vezes precise te mudar de lugar, ainda que muitas vezes ela precise te mover de uma realidade para outra, ainda que ela te leve por caminhos onde você diga, meu Deus, eu nem sei onde é que eu vou terminar nisso aqui, confia. A voz da graça não te conduz para a perdição nem para fracasso, mas para a honra e para o céu de glória. Terceiro e último lugar, e eu paro aqui. Jefté. A Bíblia diz no verso 3.
fugiu de diante de seus irmãos. Aí está escrito assim: e habitou na terra de Tob. O que é que eu percebo em Jefté? Alguém que se permite adaptar a novas realidades e que vive isso com toda a intensidade do seu coração sem se permitir murmurar, reclamar ou blasfemar contra Deus. Muito pelo contrário. Ele fica onde tem que ficar. Eu sei que ele comete um erro a partir de uma precipitação mais na frente, quando faz um voto lá com relação à sua filha. Eu sei, mas eu quero olhar para esse momento. E olhando para esse momento, dizer a você: Jefté fica em Deus, mesmo em Tobi. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque eu sei que eu estou falando para pessoas que estão plantadas em lugares que, se dependessem delas, elas não estariam ali, porque não é o que elas sonharam. Não é o que elas sonharam. Mas as circunstâncias te empurraram para isso. Não é o que elas planejaram e lutaram a vida toda para viver. As circunstâncias te empurraram para isso. Mas todas essas circunstâncias não te mataram nem te destruíram. Muito pelo contrário. Estas circunstâncias te deram a possibilidade de descobrir que Deus é Deus na casa do Pai, como Deus é Deus em qualquer Tobi da sua vida. Em qualquer território, em qualquer lugar. Que as promessas de Deus, elas são fiéis na casa do Pai ou em qualquer outro chão que você pisa. Que os planos de Deus, eles são planos executados e executáveis, estando você no ambiente mais favorável ou em qualquer outro ambiente difícil. Estando você acompanhado, abraçado, amado e beijado, ou você rejeitado e solitário, eu sei que eu estou falando para gente que está sendo coberto e coberta pela graça de Deus nesta manhã. Há uma cura de Deus neste dia, há uma graça de Deus disponível, há um abraço de Deus disponível, há um favor de Deus disponível, porque eu sei que se passaram anos da sua vida e você diz: eu não vivi nada do que eu sonhei, do que eu planejei, mas você sobreviveu a tudo. E se tem uma coisa que eu percebo em Jefté, é este equilíbrio de não ser alterado pela geografia, pelas circunstâncias. Não, ele se move e diz: eu vou me adaptar ao processo, daqui a pouco Deus muda, eu vou me adaptar a esse momento, daqui a pouco Deus muda, eu vou me adaptar a esses dias, daqui a pouco Deus muda. É Jefté dizendo: hoje o meu dia é de andar junto desses levianos aqui, tá tudo bem, eu vou andar aqui e vou semeando daquilo que eu aprendi. Eu vou ficar nesse território aqui com limitações de comida, limitações disso, limitações daquilo, que é o que ele vive ali em Tobi. Há limitações, mas Deus decide fazê-lo sobreviver ali, e enquanto ele está sobrevivendo ali, Deus está trabalhando do outro lado, porque Deus permitiu uma peleja do outro lado para que alguém viesse buscar a Jefté. Só que o que eu quero dizer hoje a você aqui é: você é alguém que vai sobreviver a tudo, não importa para onde te empurrar ou para onde as circunstâncias te empurrou. Deus te dará graça e você vai sair disso tudo com vida. Deus te dará graça e você vai sair disso tudo de cabeça erguida. Deus te dará graça e você vai sair disso tudo de pé. Deus te dará graça e você vai sair disso tudo dizendo: eu sei quem cuida de mim. O Senhor está te sustentando neste lugar difícil,
neste tempo difícil, neste ano difícil, e Ele não vai te deixar sucumbir nem perecer. Olha para Ele e diga: Senhor, louvado seja o Teu nome por todas as coisas, aquelas que eu entendo e aquelas que eu não entendo, até porque as que eu não entendo eu aprendi a aceitar pela fé. Faz a Tua obra em mim, glorifica o Teu nome na minha vida. Emedeio, evoi, emimundi acier. Deus está abraçando gente que está aí. Deus está tocando pessoas que estão aí. Tem gente que foi obrigada por alguma situação a mudar de território, a mudar de lugar. Deixou pessoas para trás que amava, mas Deus está te dizendo: tu vai sair daí mais forte, mais animado, mais animada. Os anos passaram, coisas ficaram para trás, mas as promessas fiéis de Deus permanecem de pé. Não seja alterado pelas circunstâncias. Ouça a voz da graça falando contigo e te dizendo: eu te ajudo. Ó Deus, estende a Tua mão sobre os Teus filhos e os segura debaixo da Tua proteção. Guia o coração dos Teus filhos por tempos de paz e dá aos Teus filhos o direito de viverem a Tua bênção na sua totalidade. Tu és o Deus único, o Deus extraordinário e verdadeiro. E Tu has de mover a Tua mão e abençoar a vida dos que em Ti esperam e dos que em Ti confiam. Estende a Tua mão sobre cada um, sobre cada uma. Dá, Senhor, uma tarde de paz, um dia de paz, uma semana de paz. Abençoe, Senhor, o nosso culto hoje à noite às 18 horas. Toma as nossas vidas aqui mais uma vez para comunicarmos somente a Bíblia, somente a Tua palavra e o Teu Espírito Santo, e trazendo edificação e trazendo um novo tempo para a vida da Tua igreja. Cuida desse irmão, dessa irmã. Tem gente que está chorando nesta manhã e eu sei que o Teu Espírito Santo está se movendo na vida dele, porque apesar dos distratos sofridos, de coisas e de ações que o machucaram, a Tua graça cura, a Tua graça levanta, a Tua graça restaura, a Tua graça ela ainda sustenta. No nome de Jesus, no nome de Jesus, abrace, abrace, abrace a cada um, e os sustente, porque do mesmo jeito que o Senhor alcançou a Jefté, Tu alcança aos que estão em terra de teste e de prova. Viverão todo o bem do Senhor, porque o Senhor abrirá os céus e haverá honra, haverá favor, haverá alegria, haverá vitória, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Tenha uma tarde de paz, um bom almoço com a sua casa, com a sua família. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Hoje, 18 horas, estamos aqui. Se você quiser participar e acompanhar, acompanhe e seja grandemente abençoado no nosso culto da família. Beijo, gente. A paz do Senhor Jesus!